Em Saulo. O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Olha, eu vou falar com vocês aí. Eu tô há mais de 2 décadas aí trabalhando em jornalismo, já participei de alguns lançamentos de censo e tal. E acho que poucos como esse que foi divulgado ontem mexeu tanto com várias questões. Não só, né, nós estávamos discutindo a questão dos vereadores, mas tanta discussão que gerou esse censo, como tem gerado desde a divulgação dos dados de ontem. Muito interessante, né? Desde o recuo da população aí de pelo menos 7 capitais brasileiras, com crescimento de cidades ao entorno, no caso específico aqui de Belo Horizonte, né? Um decréscimo da população em uma década e o crescimento das cidades vizinhas, né? Contagem, Betim, o interior também ganhando aí população, enfim, fenômenos, vamos dizer, migratórios ocorrendo aqui internamente no país, que a gente, né, tem várias razões. Eu acho que esse censo ainda vai ser desdobrado ao longo de muito tempo para a gente entender, né, o porquê dessas mudanças. Tem a ver com a economia, tem a ver com segurança, tem a ver com a saúde, né? A Covid é um fator que vai ser analisado também. Ainda não se entendeu muito esse peso da Covid, né? A gente sabe o número de mortes aí estimado, né? Que foi feita a contagem, mas ele sempre soube que ele é subnotificado, né? Então há esse impacto também. Há mudança social a partir da Covid, né? Assim, planejamento. Exatamente, né? Muito impacto ainda que vai ser, que esse censo vai render muito, e mostrou como é importante ter um censo, né? Vamos lembrar que o governo Bolsonaro retardou a realização do censo, primeiro por falta de dinheiro, depois por falta de planejamento. Olha como é importante ter um censo, porque o censo dá as diretrizes para a gente definir a nossa vida, né? Enquanto país, enquanto cidade. Então é extremamente importante. Olha, mudou inclusive aqui a perspectiva da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que trabalhava com um número para poder fazer uso de um direito de aumentar 2 vereadores, o número saiu, é diferente agora, né? Não pode, claro que não pode, né? É irregular, é ilegal, né? Além de tudo, né? Não pode, vai ter que ficar com os 41 vereadores. Vão espernear, vão criar argumentos aí, mas, né, não adianta. Se a projeção era para ter um número, mas a realidade foi outra, né? É a mesma coisa de amanhã ter uma projeção que vai fazer menos 10 graus. Eu vou reservar meu agasalho, mas se amanhã fizer 30 graus, eu não vou manter meu agasalho. Eu vou ter que trocar, não tem jeito. Então não dá para, né, a projeção é diferente da realidade. Sinto muito aí para quem já estava sonhando com 2 vagas a mais, né? A realidade nos impôs aí, temos que entender esse censo. Pode também, tenho visto aí discussões desde ontem, pode ter tido erros amostrais também, mas não ao ponto de, né, mudar de forma drástica esta realidade, né? Há também aí essa discussão que houve erro aí, talvez, não na metodologia, mas assim, não foi preciso aí talvez declaração de informações, enfim, pode ter algum tipo de erro também aí que impacta, porque, gente, nós estamos falando o seguinte: havia uma expectativa aí da população brasileira estar em torno de 208 milhões de pessoas, né? E o dado veio 203 milhões de pessoas, 4,7 milhões de pessoas a menos do que o esperado, é 2 vezes a cidade de Belo Horizonte quase, né? A menos, 2 cidades a menos de Belo Horizonte no Brasil do que era esperado. É muita diferença, né? Nós estamos falando de uma década, mas é muita diferença. E aí vem uma outra discussão que quando eu cheguei aqui na Band, estava ocorrendo aqui na nossa redação da Band News, a Tayane e o Daniel Abreu estavam aqui discutindo, e aí é muito interessante essa discussão, que é um outro desdobramento do censo, é a questão do brasileiro estar tendo menos filhos ou não estar tendo filhos, né? Acho que essa é uma discussão muito interessante e que ela afeta, Lucas, Luciano e ouvinte, ela afeta inclusive a economia do Brasil, né? O nosso futuro econômico, o nosso mercado de trabalho, a nossa questão do emprego, né? Sempre o Brasil é um país ainda considerado jovem, mas há sempre já essa previsão de um envelhecimento aí num espaço médio de tempo, vamos dizer, não em curto prazo, mas em médio prazo. Só que com esses números do censo, eles ligaram um alerta, vamos dizer, vermelho, sobre esse envelhecimento da população brasileira, que já tinha algumas previsões, agora com certeza vai ser acelerado em razão desses números, ou seja, estamos tendo menos filhos, né? O país está tendo menos filhos, é uma geração que tem menos filhos ou não tem filhos. E por que está ocorrendo, né?
é um estilo de vida, é uma decisão, são fatores econômicos que impactam. Essa era a discussão que estava tendo aqui quando eu cheguei aqui na Band, que um estava defendendo que a situação econômica do Brasil não motiva ninguém a querer ter filho, né? A botar um filho no mundo. É uma perspectiva que tem que ser discutida, né? Outra é a própria questão da contemporaneidade, do pensamento, né? As pessoas estão mais individualistas, pensam em mais realizações pessoais, aquela ideia de família já está um pouco, né, talvez, vou fazer defasado, eu falo da grande família, daquela coisa. Hoje há mais objetivos pessoais, as pessoas buscam mais isso. Há várias questões, né? A falta de um planejamento enquanto país também, né? Desse crescimento, desse futuro, desse mercado de trabalho, desse futuro familiar. Há também uma falta de planejamento enquanto país. Então, esse censo, ele traz questões que nós vamos discutir ainda, eu arrisco a dizer aí, por muito tempo, porque ele trouxe dados muito significativos sobre a realidade brasileira. E talvez esse decréscimo aí da população em relação ao que era esperado, a população cresceu, mas cresceu abaixo do que era esperado. Acho que esse é o grande fator aí que preocupa todo mundo. E quando eu digo preocupa, não há muito o que se fazer, né? Não vou ter filho para resolver, não é isso. Eu digo essa relação de pensar na mão de obra do futuro, né? Da questão dos jovens, né? E porque o envelhecimento de um país, gente, ele traz impactos, né? Com previdência social, a questão da saúde, a questão da mão de obra no mercado de trabalho. Então, há muitas discussões, né, envolvendo isso. Talvez a hora de um novo mercado de trabalho, né, abrir mais para as pessoas mais velhas. É um fato, é uma realidade. Os números estão mostrando que vai ter que ser isso mesmo. Mas isso não é suficiente, né, para a gente pensar, quando se pensa em mão de obra de trabalho mesmo, né, é necessário uma mão de obra de trabalho mais jovem. Então, é muito importante, né, são assim, os primeiros, né, foi as primeiras impressões. Como eu disse, esses números ainda vão ser destrinchados e discutidos. O próprio IBGE já, né, hoje vai aqui em Belo Horizonte, vai conceder uma coletiva sobre esse assunto, mas no país inteiro essa discussão está sendo feita. Como eu disse, eu não lembro de um censo que tenha causado tanto burburinho, assim, tanta repercussão e eu diria até tanta preocupação em relação aos dados trazidos, como eu disse, porque eles impactam a economia, mercado de trabalho, impactam previdência social, impactam o futuro do Brasil, e um futuro que se esperava a médio prazo está se mostrando que é um futuro a curto prazo, é um futuro logo ali, né? E também nos dizem muito sobre quem somos essa geração agora, né? Como eu disse, estilos de família, né? O que está levando essa população brasileira a optar, né, por famílias menores ou por não ter filhos, por não se casar, enfim, são dados muito interessantes, além dessa migração das grandes cidades para as cidades médias e pequenas. Esse talvez já é um fenômeno observado já mesmo antes da divulgação desses números de ontem, né? A gente já tinha uma percepção, mesmo que informal, mesmo que empírica, né? Da procura e do crescimento dessas cidades vizinhas às capitais, as cidades da região metropolitana crescendo e as capitais estabilizando, né? E alguns polos, assim, no interior do estado também crescendo. Essa era uma percepção empírica, vamos dizer, que já vinha acontecendo com dados parciais ao longo dessa última década, né? E agora se confirmou com a consolidação do censo que foi divulgado ontem. Enfim, prato cheio aí para muito debate, para muita entrevista, para nós jornalistas aqui, para demógrafos, sociólogos, enfim, para muita gente estudar e querer entender, e economistas, né? E a gente vai tentar, junto com vocês, ao longo aí de muitos dias, acho que nós podemos programar até uma série aí de entrevistas e reportagens com especialistas de todas as áreas para a gente trazer para vocês, né? O número é ontem, agora a gente tem que entender esses números de ontem, né? E acho que uma das funções da Band News é essa também, como veículo de comunicação, é fazer a gente entender esses números que foram divulgados ontem. É isso. Lucas, Luciana. Até porque